Oi, pessoal! Dou boas-vindas a todos vocês ao nosso treinamento sobre o setor de impacto social. Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre como funciona esse setor, como ele surgiu, um pouco sobre a sua história e também quais são os pormenores que existem dentro desse universo. Então, a gente vai começar fazendo um breve histórico sobre esse setor de impacto social. A gente normalmente fala muito das ONGs, né? Porque elas foram quem iniciaram todo esse setor que hoje a gente conhece como terceiro setor. Então, se a gente for falar ali sobre essa breve história, que nasce no ano de 1970, começou durante a ditadura militar, quando a gente precisava trabalhar com essas causas, mas o governo ali não estava tão interessado em tratar disso. Por isso surgiram as organizações não governamentais, né, essas ONGs, lá na década de 70. Em 95, já com a redemocratização do Brasil, a gente teve uma grande revolução que foi a criação do GIF. O GIF hoje é uma das instituições mais importantes do terceiro setor e que começou a ditar formas de profissionalizar esse trabalho de projetos sociais, iniciativas, organizações comunitárias, organizações de moradores e todos os tipos de organizações e associações que estão dentro do terceiro setor. O próximo passo da nossa história é em 98, ali no final da década, com a criação do Instituto Ethos, quando as empresas começaram a se apropriar desse discurso de responsabilidade social e trazer as suas próprias iniciativas. Então, assim, a gente começa a falar de investimento social privado, por exemplo. E tudo isso foi acontecendo enquanto um cara muito interessante, um economista super jovem chamado Muhammad Yunus, começou lá em Bangladesh um novo banco chamado Grameen Bank e fundou um conceito super especial que hoje a gente chama de negócios sociais ou negócios de impacto, lá no começo da década de 2000. E assim a gente teve toda uma transformação nesse universo do terceiro setor, falando não só mais de pedir doações, mas também de criar modelos de negócios. Tudo isso foi regulamentado e regularizado em 2014 aqui no Brasil, com a criação do novo marco regulatório das OSCs. É isso mesmo, a gente não chama mais organizações sociais de ONGs, e sim de OSCs. Todo esse ecossistema de impacto social, ele existe como se fosse um sistema solar. Então, no centro, a gente tem o impacto e as causas que precisam ser resolvidas. E em todas as nossas hélices desse sistema solar, a gente possui o terceiro setor, que são as organizações sociais, a gente também tem os negócios de impacto, a gente tem as ações de ESG com as empresas e projetos, produtos, serviços ou iniciativas de inovação social. Nessa aula desse treinamento, a gente vai explicar um pouquinho melhor o que são cada uma dessas coisas. A gente pode começar, por exemplo, falando sobre o que é o terceiro setor. Eu tenho certeza que você já conheceu em algum momento na sua cidade uma organização que trabalha com uma causa específica. Você já deve ter ouvido falar na APAE, na ACD ou no Médicos Sem Fronteiras. Todas essas organizações são organizações do terceiro setor. O que é uma organização do terceiro setor e por que a gente chama de terceiro setor? Existe no nosso universo de sociedade 3 setores, principalmente dentro do Brasil. O primeiro setor, que é composto pelo governo e as suas entidades governamentais. O segundo setor, que é composto pelo setor privado, ou que a gente normalmente chama de mercado. E a gente tem um terceiro setor, que são as organizações que têm uma finalidade pública, assim como o governo, mas que são instituições privadas, ou seja, elas são compostas pela sociedade civil. Tá parecendo muito complicado e um papo quase de advogado, né? Mas se a gente for pensar o que caracteriza essa atuação, são organizações que estão trabalhando para resolver problemas da sociedade sem precisar gerar um lucro. São organizações sem fins lucrativos. E cada uma dessas organizações atua numa causa específica. Mas a gente também pode explicar essas organizações sociais como uma forma de trabalhar o desenvolvimento da sociedade e a melhoria da qualidade de vida. Essas também são organizações que têm autonomia de gestão, não fazem distribuição de lucro e precisam prestar transparência. Então elas conseguem fazer uma transformação social muito mais rápido e de forma bem menos burocrática do que o governo faria, e também estão trabalhando com aquilo que as empresas não têm tanto interesse assim de desenvolver porque não dá dinheiro, né, pessoal?
Então, essas são as OSCs, ou SCs, ou comumente chamadas de ONGs. Mas e os negócios de impacto? O que é esse termo que é tão novo que o Yunus, lá, o economista de Bangladesh, criou? Os negócios de impacto são empresas que têm como missão principal resolver um problema social ou ambiental, assim como as ONGs. Qual que é a diferença? Os negócios podem gerar e distribuir lucros. Então, aqui a gente está falando de vender um produto ou um serviço ou desenvolver algum tipo de iniciativa que, ao mesmo tempo que está gerando lucro, também está fazendo impacto e mudando vidas. Esses são os negócios de impacto. Mas presta bastante atenção. Você não tem um negócio de impacto se você não mede e não avalia os seus resultados. Então, só é considerado um negócio de impacto a partir da nossa avaliação de impacto. E a gente tem muitas organizações que são referência nesse setor hoje no Brasil, como o Instituto FIA, a Rede Mulher Empreendedora, Gerando Falcões, GIF e Instituto Ethos, que a gente já falou que são percussores ali da nossa história, mas que fazem um trabalho muito legal. E organizações também que são referências na sua causa, como, por exemplo, o Hospital Pequeno Príncipe, o Instituto Ayrton Senna, que com certeza vocês já compraram alguma vez algum produto do Seninha. Vocês sabiam que essa renda, todo o lucro é direcionado para projetos de educação, por exemplo? Então, galera, em todo esse setor, o que está sendo desenvolvido? A gente está trabalhando, enquanto muda o mundo, também inovação. E não só um tipo de inovação. Existem muitos tipos. Para ser mais precisa, existem 6 tipos de inovação quando a gente fala de impacto social. A gente tem inovação social, inovação de serviço, inovação de produto, inovação de marca, de negócios e de processo. Parece muito complexo, mas eu vou quebrar um pouco esse conceito aqui em alguns exemplos para a gente entender o que são cada uma dessas coisas. O primeiro desses exemplos fala sobre inovação social. Qualquer inovação que a gente tenha dentro do terceiro setor vai ser considerado inovação social. Mas eu trouxe um exemplo aqui para vocês para a gente entender um pouco melhor como é que funciona. O exemplo da nossa inovação é a rede Asta, que é uma rede que mobiliza oportunidades para nano e microempreendedoras se formarem e se apoiarem ali no desenvolvimento dos seus negócios. É uma rede muito legal que serve ali como exemplo quando a gente fala de gerar mudanças mobilizadas e sensibilizadas não só para o terceiro setor, mas também para iniciativas que respondem a necessidades sociais. Então, a inovação social ela vai resolver um problema da sociedade específico de forma sistêmica. Uma inovação é algo que resolve um problema de uma forma que nunca foi feita ou desenvolvendo algo ali que não está sendo trabalhado dessa forma ainda, quando a gente junta uma ideia com uma novidade. Nesse caso aqui, a gente não precisa simplesmente resolver um problema da nossa persona. O problema da nossa persona também precisa ser um problema de um público extremamente amplo. Isso é o que a gente chama de um problema sistêmico, ou, nesse caso, uma inovação social. O segundo tipo de inovação que a gente tem é a inovação de serviço. E o exemplo que eu trouxe aqui é muito importante para o terceiro setor, que são as plataformas de captação de recursos. Como assim? Que diabos é plataforma de captação de recursos? Olha, você com certeza já doou alguma vez para uma organização, ou se você não doou ainda, comece a fazer. Mas as organizações precisam captar de alguma forma e mobilizar esse recurso. Às vezes elas recebem cheque, vendem rifas, só que algum engenheiro ou programador, engenheiro de software, teve uma ideia genial: levar tudo isso para uma plataforma que cobrasse de forma recorrente, assim como uma assinatura. Então, ao invés de você doar uma vez só, quando você lembra, você assina ali naquele site. Nesse caso aqui, a gente trouxe o exemplo da TrackMob, todos os meses gera aquela receita recorrente para a organização. Isso é uma inovação de serviço. A gente traz algo que normalmente seria feito de uma forma manual ou totalmente diferente e aloca no desenvolvimento de um novo produto que tem um caráter de recorrência, né, de software, similar a uma inovação de produto. Mas o que seria a inovação de produto, né? Aqui o exemplo que a gente traz é a parceria da Gerando Falcões com a Havaianas, que trouxe uma linha totalmente nova, feita por artistas da periferia,
ali da quebrada mesmo, da favela. Inclusive tem um muito legal aqui de Fortaleza, que é o Projeto Ácido, que assinou uma das sandálias e criou uma linha totalmente nova, unindo esse público da Gerando Falcões, que é uma organização que trabalha com a erradicação da pobreza, e o público da Havaianas, levando essas duas marcas numa colaboração para criar um produto totalmente novo e inovador, né? Aqui, pessoal, a gente também pode falar de um quarto tipo, que é a inovação de marca, que é quando a gente tem um rebranding, um redesign ou até mesmo uma própria colaboração com outra marca. E o exemplo que a gente trouxe foi o Instituto Jô Clemente, que era a PAI de São Paulo e se transformou totalmente, virando uma nova marca na causa da pessoa com deficiência. O nosso quinto tipo de inovação, e o último aqui também, é o tipo de inovação de negócio, que é quando a gente cria um modelo de negócios que ainda não existe ou adapta um modelo de negócio existente para o nosso setor. O exemplo que a gente traz é o Clube Olha o Peixe, que é um negócio de impacto social que trabalha ali com a entrega de pescados diretamente na casa do consumidor, mas aliando isso a uma lógica de comércio justo. Então, os pescadores todos trabalham com pesca artesanal no litoral do Paraná, só utilizam peixes ali que estão no período correto, que agridem menos o meio ambiente, e tudo isso em conjunto é desenvolvido um modelo de negócios totalmente inovador e sustentável. Então, deu para entender um pouco como funciona a construção de uma inovação dentro do terceiro setor? A gente pode até pensar isso dentro da sua própria organização, com o nosso último tipo de inovação, que é a inovação de processo. Então, se você vai desenhar um projeto de impacto social e mudar um pouco como funciona a tua forma de trabalhar dentro da empresa, ou se você vai mudar, os seus processos, a gente tem uma inovação de processo. Assim como aconteceu quando a gente teve ali aquela mudança dos caixas de atendimento rápido no supermercado. Essa é talvez uma das inovações de processo mais recentes e que estão mais presentes ali no nosso dia a dia. Não é um exemplo de impacto social, mas fica mais fácil da gente entender como funciona. Esse é o universo de impacto social, essas são várias formas que a gente tem de desenvolver inovação, pensando em melhoria de qualidade de vida e desenvolvimento da sociedade, e fica aqui para a nossa próxima aula.